Boa tarde, estamos no ar com mais uma Educação de Classe e fazendo uma homenagem especial essa semana agora para todos os companheiros, todos os lutadores que voltaram às suas atividades, pessoal da educação infantil, pessoal do ensino regular. E hoje nós estamos recebendo aqui uma visita ilustre, Danilo Serafim, professor de Sociologia, diretor do CEP Central e diretor do CEP de Valença. E nós convidamos o Danilo hoje para tratar de um assunto muito caro para nós, que é a redução da carga horária, tanto para o pessoal administrativo, de 40 para 30 horas, quanto a própria redução prevista em lei já de 1/3 de planejamento para os docentes. E aí, Danilo, o que você tem a colocar sobre essa redução da carga horária lá em Valença? Como é que foi isso? Lá já é 30 horas? Como é que funciona? Primeiro, boa tarde para os profissionais da educação do município de Petrópolis. É uma honra estar aqui com vocês. Essa luta pela redução de jornada de trabalho, na verdade, ela começa lá no século XIX. Os trabalhadores na Europa trabalhavam uma jornada de 15, 20 horas semanais e foi uma luta histórica e uma vitória importante da classe trabalhadora mundial ao reduzir a carga horária para uma jornada de 8 horas semanais. A questão da redução da jornada, ela não tem a ver com nenhum tipo de privilégio. Muito pelo contrário. A jornada de trabalho dos profissionais da educação, né, no caso dos funcionários administrativos, né, porque a possibilidade de reduzir a jornada dos funcionários administrativos de 40 para 30 horas, isso vai significar que esse funcionário vai ter condições e tempo para ter uma formação continuada, porque se nós entendemos que quem está na escola, quem trabalha na creche, todos são profissionais de educação, o conjunto dos trabalhadores das escolas e das creches são profissionais de educação, então isso significa que o professor e o funcionário têm que ter uma formação continuada. O que aconteceu em Valença? Essa é uma bandeira histórica nossa, a redução da jornada de 40 para 30 horas. Em 2007, essa bandeira ela se materializa. De que forma? Nós aprovamos o plano de cargos e salários unificados entre professores e funcionários que trabalham nas escolas e creches, e o maior tempo de jornada no plano de carreira, que é do funcionário, é a jornada do agente educacional 2 de 30 horas semanais. Isso possibilitou, inclusive, porque não dá para a gente fazer o debate da jornada dissociado da carreira. Porque nós entendemos o seguinte, que a carreira do profissional da educação, ela tem que ter duas questões fundamentais. A primeira, a sua evolução, né? A possibilidade, a partir da sua formação, desse profissional ter uma evolução na carreira, que é uma evolução vertical. E a segunda é a evolução horizontal por tempo de serviço. Então, se o entendimento histórico do CEP, se o entendimento da luta dos profissionais da educação no Brasil desde o final da década de 70, e isso se intensificou a partir da década de 80, que todos nós somos profissionais da educação, então, portanto, o debate de carreira e jornada não pode ser dissociados. E a gente conseguiu lá que o plano de carreira garantisse, a Lei 170 de 2007, que a jornada do funcionário, do agente 2, que exige, no caso o agente 2, ele é a merendeira, ele é o servente escolar, né, ele é o zelador escolar, uma jornada de 30 horas semanais. E o agente 1, que a formação dele já é uma formação para ingressar, que é o técnico de multimídia, né, o secretário de escola, né, o animador cultural, o coordenador de turno, a jornada máxima é de 25 horas semanais. Essa realidade, essa conquista, na verdade, tornou-se uma realidade.
E a partir daí, dessa vitória importante, lá em 2007, né, outros lugares empunharam essa bandeira. Então, isso não acontece só em Valença. Valença não é uma ilha nesse oceano, né? O município de Itaguaí, depois de uma luta, conseguiu a redução das jornadas para 30 horas. E não dá para compreender, né, como que os governos são insensíveis a essa situação. Se o discurso dos governantes é de que o serviço público tem que ser de qualidade, se o discurso dos governantes é que o atendimento tem que ser de excelência, bem, para um atendimento ser de excelência e para a prestação de uma educação pública de qualidade, essa questão da jornada e da carreira não podem ser dissociados. Então, portanto, 30 horas semanais é importante porque garante que o profissional não tenha uma jornada extenuante e que ele possa, né, ao mesmo tempo, poder estar estudando para ter uma formação continuada, para ter uma evolução na carreira. Então é por aí, né? Porque nós aprovamos um plano de carreira no ano de 2011 e lá consta para os profissionais na França uma progressão por formação. Mas se essa pessoa não tem um horário para estudar, quando que ela vai se formar e quando que ela vai progredir, né? Tem toda a lógica essa sequência. Essa capa de revista aqui é de novembro de 2013, gente. A gente já vem nessa luta há pelo menos 4 anos, né, de diminuição dessa carga. E o que a gente levanta também, Danilo, é a questão da própria, aqui em Petrópolis principalmente, o grande número de pessoas que acaba se afastando por esgotamento, por lesões físicas, cozinheiras, zeladores, auxiliares de serviços gerais, o pessoal, educador de educação infantil com problemas de coluna gravíssimos. Às vezes, com 2, 3 anos de trabalho, a pessoa já está com o seu físico completamente comprometido por conta do serviço. Lá também vocês concluíram isso? Esse é um problema seríssimo. Esse não é um problema que acontece em Petrópolis. A precarização do trabalho vai levar a problemas sérios. E o CEP, há 15 anos atrás, o CEP fez um convênio com a Fiocruz e esse estudo constatou o seguinte: a jornada extenuante e a precarização do não docente, né, vai levar a uma série de problemas de saúde. Por exemplo, a cozinheira, né, que trabalha, que faz a comida, que prepara o alimento, ela trabalha na seguinte situação: ela tem que, ao mesmo tempo, lidar com aquelas panelas super pesadas, né, porque a quantidade de comida é para dezenas, centenas de estudantes, né, e, ao mesmo tempo que ela faz esse movimento, ela pega a panela, levanta, né, com peso. Então, isso vai acarretar uma série de problemas. Problema de coluna, problema de bexiga arriada, problema de pressão alta. E, além disso, tem um outro fator. Ela lida com calor e lida com freezer, com frio. E essa temperatura extrema para uma outra temperatura extrema vai causar uma série de problemas de saúde. Ou seja, no estudo, inclusive, com a Fiocruz, na verdade, esse estudo demandou pelo seguinte: uma funcionária em um determinado lugar, um município, ela tomou um choque dentro da cozinha e morreu, uma merendeira. Em serviço. Em serviço, no local de trabalho. E isso criou uma revolta muito grande, não só da escola, mas era uma figura, uma líder muito conhecida, muito querida no meio dos seus colegas, e isso demandou que o CEP, naquele período, com a parceria com a Fiocruz, fizesse uma pesquisa científica sobre a situação do funcionário administrativo e da funcionária administrativa nas unidades das escolas do Estado do Rio de Janeiro e algumas redes municipais. E o que foi constatado é que a precarização do trabalho e a jornada extenuante leva a uma série de doenças profissionais que as pessoas vão ou abandonar, ou entrar de licença, ou pior, né, se aposentar por invalidez. Então, essa é uma questão que os governantes não podem tapar os olhos para isso.
A nossa relação do nosso sindicato com os governos é uma relação institucional. O CEP é um sindicato que representa o conjunto dos profissionais da educação, seja professores, seja funcionários, da rede estadual e das redes municipais. Esse problema que está acontecendo aqui em Petrópolis já era para ter sido resolvido. Por que não resolve? Por que o governo não resolve? Por que o governo não negocia com o sindicato e resolve essa situação? Bem, para nós, essa é uma questão de vontade política. E a outra coisa é a seguinte, Rose e França, a redução da jornada de trabalho vai possibilitar que diminua o número de trabalhadores precarizados contratados, porque isso amplia a possibilidade de abertura de concurso público, isso cria as condições objetivas para aquela funcionária, para aquele funcionário, ele saia do seu local de trabalho e tenha disposição ainda, porque ele é um profissional da educação, para tentar a sua formação continuada. E nós entendemos que essa formação continuada, o profissional não deve buscar o setor privado para fazer. Nós entendemos que quem tem que garantir essa formação continuada é o próprio governo. Por isso, o Movimento Nacional dos Profissionais da Educação conquistou na década de 80 e na década de 90 uma questão que é muito importante, que é a formação do funcionário. Criaram o pró-funcionário, que é uma forma de formação. Agora, em Valença, por exemplo, nós temos um arcabouço de legislações. É o Plano de Carreira e o Estatuto do Magistério. O Estatuto do Magistério garante que o profissional da educação, seja professor, seja funcionário, tenha uma bolsa para formação continuada em cursos afins à área da educação de 100%. Então, essa combinação, jornada, carreira e gestão democrática, são bandeiras que, para nós, são fundamentais. E nós vamos dizer o seguinte, os governos passam. Os governantes passam. Ou o trabalhador da educação, o profissional da educação, seja o docente, seja o não docente, eles é que ficam e eles é que têm a responsabilidade de educar as filhas e filhos, no caso do município de Petrópolis. Não são os governantes. A gente tem que lembrar sempre disso. E essa questão também da doença em serviço, a pessoa também acaba, às vezes, sendo transferida para outro setor na readaptação, como é o caso da França, Quanto tempo falta para você se aposentar, França? Faltam 4 anos, né? 4 só. Você está readaptada desde quando? Eu estou readaptada há mais de 10 anos. Então, quer dizer, se o serviço, a administração tivesse prestado atenção, no caso da França, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando ela entrou, de repente, se ela tivesse tido atendimento, se ela tivesse tido as condições dignas de trabalho naquela época, ela não teria sofrido o que sofreu e não teria ficado com essa limitação. Porque hoje você pode voltar para a cozinha, França? Não, e isso ocorreu porque eu carregava água, né? Porque a escola que eu trabalhava não havia água. Então, quando eu entrei no município de Petrópolis por concurso, a escola não tinha água, então tinha que carregar água. Porque como é que ia fazer comida? E a merendeira, naquela época, era merendeira, auxiliar de serviços gerais, e fazia-se de tudo. Tomava conta das crianças, pegava a merenda que ficava lá no portão. Porque a merenda ficava no portão e você pegava o fardo e colocava nas costas. Você, mulher, carregava aqueles fardos. Hoje eu tenho uma doença degenerativa chamada espondilioartrose anquilosante. Inclusive, ela me dá direito, de acordo com o estatuto do município, de licença médica direta. Mas qual é a pessoa que tem um problema de saúde e quer ficar em casa? De licença direta. Porque esse problema também de coluna das articulações, ele causa uma depressão. Então, a pessoa ela tem que se sentir ativa, ela tem que estar trabalhando, mas de acordo com as condições de trabalho. E coisa que hoje, nesse município, nós não temos. Então, é uma medida até de economia, né? De gestão, de poder, de ter inteligência para lidar com o pessoal, poder dividir isso aí direito, para não faltar ninguém em lugar nenhum e as pessoas terem condições de trabalhar. Nós vamos para o comercial e já voltamos.